Há 180 dias atrás, eu vi esse vídeo que me fez querer cair de cabeça em um desafio que prometia mudar a minha vida. E esse é o último episódio dessa saga. Chegamos até o final, aos trancos e barrancos, mas chegamos. Beleza, eu cheguei até aqui, mas será que eu realmente consegui cumprir o objetivo do desafio, que era mudar a minha vida? Antes de falar qualquer coisa, de mostrar como foram esses 6 meses, eu preciso voltar pro começo, porque o motivo do qual eu comecei essa jornada não é o mesmo pelo qual eu tô terminando ela hoje. E, gente, não estranhem que eu estou com uma sacola enrolada no meu punho, porque simplesmente, do dia pra noite, eu ferrei completamente com o meu punho. Mas seguimos tendo que gravar pra vocês. Então, vamos lá. Como eu comentei, eu fui inspirada pela Samia, que fez o desafio pra alcançar a vida dos sonhos dela. E, sinceramente, eu não fui cativada pela adrenalina que a gente sente, né, quando vê algo assim. Aquela adrenalina de, não, bora fazer acontecer, custe o que custar, vou mudar a minha vida completamente. Mas aí, passa um mês, passa 2... e tu desiste. Eu quis começar esse desafio pra mostrar pra mim mesma que eu posso começar, me esforçar e terminar alguma coisa. O que pode ser até bem duro de falar pra si mesma, né? Termine algo. Mas convenhamos, né, gente? Hoje a gente tem vivido cada vez mais na era da desistência, né? De querer o caminho mais fácil, ter resultados incríveis nos primeiros dias. E eu não escapei disso. Então foi esse o pontapé inicial pra gente estar aqui hoje, pra fazer esse desafio. Mas se você reparar, um detalhezinho, mas que eu acho importante de mencionar aqui pra vocês, é que eu mudei o título. A Samia é alcançar a vida dos sonhos dela em 180 dias. E no meu caso é mudar a minha vida em 180 dias. E parece até controverso, né? Eu comentei que eu não estou movida à adrenalina. E o título por si só, ele promete algo gigantesco, né? Mudar a vida é algo, uma promessa enorme. Mas eu tenho tomado muito cuidado em ver as coisas no 8 ou 80. Então, esse título foi também pra mim enxergar que eu posso mudar a minha vida de inúmeras formas, não só da forma convencional que a gente geralmente vê por aí, pessoas andando de jatinho, ganhando milhões e milhões por mês, ou sei lá o quê. Cada vez mais por a gente ter tudo na mão, é muito fácil a gente se perder e querer sempre mais. E esse desafio veio justamente nesse lugar também. O título, principalmente, veio nesse lugar de eu mudar a minha vida dentro do contexto que eu tenho hoje. E isso significa evoluir e não regredir. Basicamente isso. Então eu posso afirmar que o objetivo principal do desafio foi mais do que cumprido. Eu mudei a minha vida mesmo. Sendo bem honesta, até mais do que eu tava esperando. Além do objetivo de começar e terminar algo, eu tava e ainda estou numa fase que eu queria uma vida mais leve, mais organizada, sabe? Senti que eu tava indo pra algum lugar que fizesse sentido pra mim e não só existindo e sobrevivendo, sabe? Eu sou uma pessoa muito movida por propósito. Se eu não vejo propósito naquilo que eu tô fazendo, eu não consigo ter disciplina naquilo. Isso é um defeito meu, porque nem sempre a gente vai fazer alguma coisa com propósito. A gente precisa, às vezes, ir por outros caminhos, né? Que foi o que eu fiz esses últimos 5 anos, né? De trabalhar com coisas que, beleza, eu gostava, mas que não é o meu sonho de vida trabalhar com isso. Então a gente precisa, né, fazer coisas que a gente não gosta pra conquistar uma qualidade de vida boa, pra depois a gente focar em outras frentes, né? Mas eu cheguei num ponto que hoje eu consigo fazer isso, eu consigo, ainda não 100%, né? Pra quem é novo aqui no canal, meu sonho sempre foi ser artista profissional, então artista plástica. Mas a gente sabe que é um caminho bem difícil, que leva tempo e que precisa de tempo no dia a dia pra estar sempre pintando, sempre se aprimorando, coisa que infelizmente nesses últimos 5 anos, pelo menos, eu não consegui ter. Mas esse era o meu objetivo, sabe? Eu acho que finalizar 2025 sentindo que eu fiz mais do que... não necessariamente do que eu planejava, mas mais do que eu esperava. Eu acho que a partir ali do 2º semestre, a gente já começa a ficar frustrado com metas que a gente não conseguiu atingir ou coisas nesse sentido. E foi um gás pra eu iniciar um desafio assim. E também quando a gente inicia algo nesse sentido, é quase unânime que a gente quer dar um glow up na vida, né? Ser aquela versão que a gente sempre sonhou. E comigo não foi diferente, mas tinha todo esse
background, assim, todo esse quê por trás. Mas é aquela coisa, né? Não é algo simples de atingir. É questão de muito esforço e tempo pra concretizar. E muitas vezes a gente chega num outro momento onde a gente percebe o que a gente não quer mais, o que a gente quer continuar. E é normal que durante esses 6 meses, né, a gente mude de ideia quanto a algumas metas, né? Nesse período eu mudei, nada radical, mas eu fui percebendo que os erros e acertos que eu cometia me faziam aprender muito mais coisas do que as metas em si, o que me fez perceber o saldo positivo desse desafio, mesmo com tantos percalços no caminho, como eu já falei. E falando em percalços, obviamente o desafio não foi perfeito. Pra quem acompanhou aqui desde o início, viu isso. Eu tive várias microdesistências ao longo do caminho, aí voltava, me motivava de novo, continuava, caía na frustração de novo, voltava e assim foi até a gente chegar aqui. Eu tô longe de ser um exemplo pra esse desafio. Acho que quando a gente acompanha alguém nesse sentido, a gente quer que ela alcance todas as metas, algo nesse sentido. Não foi o que aconteceu comigo. Mas justamente por isso que eu me orgulho tanto dele e de ter decidido compartilhar esse processo com vocês aqui no canal. Porque a gente já tá tão cheio de exemplos perfeitos por aí que faz a gente desistir antes de tentar qualquer coisa. E o nosso maior erro é entrar num desafio como esse esperando sempre o melhor e só isso, mas nunca preparados para lidar com os problemas no meio do caminho e também com as frustrações no final de nem sempre conseguir atingir todas as metas, que foi o meu caso. Para refrescar a memória de vocês, eu vou deixar as metas aparecendo aqui dos lados, de forma mais prática, né, para quem não acompanhou os episódios, né. Mais uma das coisas que eu percebi desde o início era essa falta de equilíbrio nas metas, e até o final dele eu não pontuei todas as metas perfeitamente. Eu dei mais atenção para umas do que para outras, o que até certo ponto é normal, mas tiveram metas que foram esquecidas mesmo, deixadas totalmente de lado. De toda forma, não é porque uma meta foi fracassada que ela perdeu a sua importância ou que ela não ensinou nada, pelo menos no caminho. Por mais que eu tenha mudado muito nesses 6 meses, eu escolhi metas que eu vou precisar dar atenção pro resto da vida. O único ponto realmente é eu aprender a dar mínima atenção para elas, para mantê-las crescendo realmente ao longo do tempo. E essas metas que eu não dei tanta atenção me mostraram vícios que eu tenho e que eu preciso trabalhar para conseguir de fato alcançar não só essas metas com consistência, mas qualquer outra, né? Porque é aquilo, não basta também atingir a meta e acabou, sabe? Largar de mão. É manter ela na tua rotina, né? Fazer ela se tornar parte da tua vida. Eu queria muito ter acordado às 5 da manhã, por exemplo, ao longo desse ano. Era uma das minhas metas para 2025. Não só do desafio em si, que é algo meu, que eu gosto, me faz bem, mas eu não consegui ajustar a rotina durante o dia pra conseguir dormir mais cedo e, consequentemente, acordar mais cedo também. Então, cada meta é muito maior do que elas em si. A gente já conversou sobre isso nos últimos episódios, mas sim o contexto precisa ser adaptado pra ela de fato acontecer. E demora pra gente entender, absorver isso e de fato executar também, né? Durante todo o desafio eu lidei com essa síndrome da pessoa preguiçosa. Eu tenho essa mania horrível de sempre achar que se eu paro 5 minutos pra descansar ou eu vou mais devagar numa tarefa, eu tô sendo preguiçosa. Que se eu digo não ou dou um argumento pra alguma situação que aconteceu, eu tô dando desculpa. E pra fechar tudo com chave de ouro, eu nunca peço ajuda. E isso tá comigo desde muito nova. Desde que eu me entendo por gente, na verdade. Já deixei aí nos comentários quem é desse time. E o fato de eu não ter dado atenção pra essas metas, como a do estudo, a do peso, de acordar cedo às 5 da manhã ou me exercitar 4 vezes por semana, mexia muito com esse meu lado controlador, sabe? E ficar repetindo pra mim mesma a cada vídeo que eu gravava de atualização, né, do projeto, de que eu era uma mentirosa, que eu não tinha dado atenção para aquelas metas porque eu não quis. E até certo ponto é verdade, mas eu demorei para equilibrar e ponderar esses dois extremos, o de que eu tava procrastinando e o outro que dizia que incluir esses hábitos é questão de tempo. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado com o desafio é isso do equilíbrio. Isso é mais uma coisa que leva
tempo. Querer colocar 1000 hábitos novos, ou que tu faz com pouquíssima frequência e quer passar a fazer mais, né? Pra serem executados perfeitamente em 6 meses, é loucura. Eu enxergo esse desafio muito mais como um incentivo pra tu sair do lugar. E acho que esse é o principal objetivo dele pra qualquer pessoa. É isso. Se movimenta, sai do lugar. Por isso que desde o início eu tentei me manter calma até certo ponto e com os 2 pés no chão sobre isso. Que provavelmente alguma ia ficar de fora ou que eu não faria ela perfeitamente desde o primeiro dia. E tá tudo bem, isso não é fracasso, isso é a vida, vai acontecer. E uma última coisa que é perigosa desses desafios são as metas se tornarem ameaças. Porque eu percebi que quando eu transformava tudo em meta, e a gente tem esse período da vida, né? Que todo ano a gente faz 300 metas pra fazer em um ano e a gente nunca consegue fazer por motivos óbvios. E muito disso também eu comecei a perceber que tu começa a se sabotar porque vira uma cobrança e cada cobrança vira mais e mais ansiedade, o que obviamente atrapalha muito e faz patinar em coisas que teoricamente são simples. E quando eu parei pra fazer esse roteiro foi onde eu parei realmente pra refletir sobre o que esse desafio tinha me ensinado de verdade, assim. E a primeira coisa é que não era sobre as metas em si ou a quantidade delas, e sim fazer diferente, mesmo que um pouco. Eu não acordei às 5 da manhã, boa parte do desafio como eu queria, mas tiveram mais dias que eu acordei às 6 e às 7. Isso são passos pra minha meta master, assim. Então eu preciso passar por esses passinhos pra conseguir estabelecer ela na rotina de forma consistente. É sobre ouvir o que o teu corpo e cada fase tá te pedindo, sabe? E nesses 180 dias foram os meses que eu mais ouvi a mim mesma, pensei muito sobre as coisas, refleti sobre elas, entendi também o que minha situação no momento estava me pedindo, que era focar bastante no trabalho, não tinha como. Pra quem tá caindo de paraquedas aqui no canal, eu tenho uma empresa onde eu presto serviço de design e no começo do ano eu fui demitida da empresa que eu tava. Então 2025 foi um ano muito pautado nisso pra mim. Me reerguer, me reestabelecer, construindo algo pra mim. Outra coisa muito legal desse processo foram metas que eu não tinha estabelecido, mas que nasceram e acabaram tomando o seu espaço. E no meu caso foi voltar a pintar e desenhar. Eu sempre comento aqui o quanto a arte significa pra mim e o quanto é difícil eu viver num mundo onde eu preciso trabalhar com outras coisas que não necessariamente são meu sonho, que eu goste, pra me sustentar, né? E deixar essa parte de lado. Mas veio de forma natural essa vontade, né? Essa necessidade de voltar a pintar. E futuramente, inclusive, eu pretendo abrir no meu site da Simple uma aba só pra vender as minhas telas, vender meus prints e tudo mais. Pra justamente, aos pouquinhos, né? Dando passinho por passinho, fazendo essa transição. Quando ficar pronto, eu aviso vocês. Enfim, isso foi um dos maiores presentes que o desafio poderia ter me dado. Esse gosto por voltar a pintar, coisa que eu tinha perdido há muito, muito tempo. E por ler também, que esse sim era uma das metas. O desafio também me ajudou muito mesmo a melhorar a edição do canal, a explorar coisas novas e novos modelos de vídeo. Várias vezes quando eu ia gravar os episódios eu me perdia, ficava insegura, achava que tava muito repetitivo de um vídeo pro outro, mas foi um registro cru do processo, né? Agora eu tô estudando mais sobre storytelling pra ir melhorando cada vez mais a qualidade aqui dos vídeos, né? E atingir as 2 metas que eu tinha de 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas, né? Pra eu começar a monetizar de fato. Então estamos nesse processo aí. E hoje, olhando pra trás, eu posso dizer que, de verdade, eu mudei a minha vida. Sinto que valeu muito, muito a pena. Foi um desafio que me fez conquistar muitas metas que eu colocava todo ano pra cumprir, como, por exemplo, abrir o meu negócio. Eu acho que já é o 3º, 4º ano consecutivo que eu coloco que eu quero abrir o meu negócio. Eu já tentei outras vezes, né? Talvez em algum momento do canal aqui eu conte essas histórias. Dá mais atenção pra arte também. E o mais irônico é que justamente no ano que eu não coloquei
como meta abrir um negócio, né? Ficar 100% com isso. Foi o ano que eu abri. Então, assim, é uma loucura mesmo. Outras coisas também era dar mais atenção pra minha arte, abrir o canal do YouTube, enfim. Então, além de fazer o ano de 2025 valer, né? Ter valido a pena e sido um ano de muitas mudanças e conquistas, meu aniversário de 25 anos tá chegando aí em janeiro. Foi mais um marco, né? E também mais um motivo pra eu me esforçar e fazer algo diferente mesmo, pra sair da zona de conforto e fincar um pouco mais o pé, assim, nas coisas que eu realmente queria pra minha vida. Eu tenho sido mais paciente comigo mesma, com as coisas que eu quero atingir, sejam elas metas ou não. Tenho me ouvido mais e me questionado mais também. Não só se esse é o caminho certo, mas se eu tô agindo da forma que eu acho que eu deveria. A gente fala muito sobre isso aqui no canal, né? De quando a gente não se escuta, não se enxerga de verdade. E isso acho que é a minha meta de vida, eu ser uma pessoa muito consciente de mim mesma, porque eu me recuso às pessoas me conhecerem mais do que eu mesma. Então, isso abre brecha para as outras pessoas dizerem quem você é, sabe? Eu não quero isso pra minha vida de jeito nenhum. Então, o desafio trouxe muito isso. Além, é claro, né, de persistir mais em quem eu quero ser, nas coisas que eu quero conquistar e o que de fato eu quero mudar na minha vida. Enfim, infinitamente além das metas. Espero do fundo do meu coração que essa minissérie, mesmo que feita de formas escabrosas às vezes, porque eu ainda tô aprendendo a fazer vídeo aqui pro YouTube, ainda tô aprendendo a contar histórias pra vocês, mas eu espero que tenha feito sentido pra te acompanhar e talvez te incentivar, né, de certa forma, a iniciar o teu próprio desafio. E obrigado a quem acompanhou cada episódio, deu um like, enfim. Já deixa aqui nos comentários o que tu faria de diferente e se vais começar o teu desafio também. Se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreva aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!